Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão. Hoje dia 18 de agosto do ano de 2017 e nós falaremos hoje sobre alimento mental. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/medium de Umbanda e curta também a nossa página no Facebook, facebook.com/medium de Umbanda. Muito bem, alimento mental. O que seria isso, afinal de contas, né? Que expressão esquisita, não é? Mas é muito simples entender. Um dos grandes males da nossa sociedade é que as pessoas ignoram que não há apenas um tipo de alimentação. Nós não nos alimentamos apenas e tão somente de nutrientes que nós comemos para poder sobreviver. Nós nos alimentamos também de ideias, de conceitos, de pensamentos, de sentimentos. Não é verdade? Quem tem um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre os chakras, sabe que frequentemente numa relação, seja ela que tipo de relação for, há sempre uma troca energética. E essa troca energética quase sempre acontece através dos chakras. Então, o tempo todo nós estamos repassando e recebendo energias. E assim nós vamos nos nutrindo, não apenas do ponto de vista material, mas também do ponto de vista espiritual, energético e por aí vai. Mas o que eu chamo de alimento mental? Bom, alimento mental é tudo aquilo que cotidianamente alimenta a sua mente. É onde você fixa os pensamentos. É aquilo que te absorve, é aquilo que te interessa. E, obviamente, se nós queremos evoluir espiritualmente, nós temos que aprender a cultivar, a nos alimentar de forma saudável a nível mental. O que eu quero dizer com isso no fim das contas? Vou dar aqui alguns exemplos. Vocês já viram aquele parente que adora ficar compartilhando tragédia? Seja no Facebook ou no WhatsApp, tem um acidente na estrada de carro, o cara vai lá, tira as fotos com o pessoal morto e depois fica repassando para os grupos. Aquelas pessoas que são fissuradas em noticiários de tragédia, aqueles que adoram uma fofoca e estão ali sempre dispostos a falar da vida alheia, aqueles que concentram seus esforços na política para falar que o Brasil é uma bosta e que está tudo muito ruim e que não vai para frente, não tem jeito mesmo. Enfim, acho que já deu para ter uma noção do que eu estou falando, né? E isso são apenas exemplos, né? Exemplos de situações onde nós podemos fixar a nossa mente e vamos nos nutrindo daquilo que a sociedade nos oferece. Então, quando a pessoa é fissurada, por exemplo, em tragédia, ela senta na frente de um computador, o que ela vai fazer? Ela vai acessar todos os sites de notícia para ficar lendo tudo quanto é tipo de tragédia que tem por aí. E com isso ela está se alimentando. Aquele ideal, aquelas ideias que ela mais gosta, com esse contínuo fluxo alimentício a nível mental, o que vai acontecer? Ela vai se tornando cada vez mais viciada naquele conteúdo. Ela vai se tornando cada vez mais imersa nesse tipo de universo, com esse tipo de assunto, a tal ponto que ela pode, às vezes, não ter lido nada e entrar numa paranoia. Isso aconteceu comigo. Quando eu tinha 15 para 16 anos, que comecei a ter acesso à internet, existia um site, eu não sei se ele existe ainda hoje, chamado Assustador. E era uma febre entre os jovens. Por quê? Porque você entrava nesse site, na época que a internet era
meio selvagem, né? Hoje está mais comportadinha, mas naquele tempo era muito selvagem. E você entrava nesse site, e o que ele mostrava? Ele tinha vídeos de assassinato, vídeos de pessoa torturada, foto de acidente, queda de avião, acidente de carro, tudo quanto é tipo de tragédia, lá tinha vídeo ou tinha fotos. E aquilo me impressionou demais. Eu passei muito tempo acessando esse site. Até que um dia eu fui atravessar a rua e eu não dei conta. Eu estava andando, de repente eu fui atravessar uma rua e eu não dei conta. E por que eu não dei conta? Porque eu tinha medo de ser atropelado. Porque eu via muitos vídeos de atropelamento, que a pessoa está lá de boa, de repente bate o carro e rebenta a pessoa, voa braço para um lado. Eu assistia muito isso. Não tinha carro nenhum na rua, mas eu tentava pisar na rua, eu tremia. Foi quando eu percebi que eu estava me alimentando mentalmente de acidentes e isso estava gerando em mim uma paranoia, a paranoia de sofrer um acidente. Desde então, nunca mais eu acessei esse tipo de coisa. Não gosto de ver foto de gente enferma, como o pessoal adora compartilhar no Facebook, como se isso fosse realmente fazer diferença, né? É uma infantilidade, mas é muito comum. Não vejo fotos de acidente por nada, não gosto, nem de cirurgia. Eu gosto de ver. Eu fugi completamente disso, porque essas coisas me faziam mal. Então, estou dando esse exemplo apenas para ilustrar a questão, né, do alimento mental. Nós nos nutrimos de ideias, de conversas, de leituras, de filmes, de peças de teatro, tudo aquilo que traz informações que vão ser ingeridas mentalmente é alimento para nós. E, obviamente, o médium de Umbanda, o cambone de Umbanda, um umbandista, a pessoa interessada em espiritualidade, tem que começar a selecionar o seu alimento mental da mesma forma que seleciona o seu alimento corporal. Não adianta a gente pensar que vai ser um bom médium, vai incorporar direitinho, vai fazer um lindo trabalho espiritual aconselhando segundo a caridade, segundo o evangelho, se a mente do médium está completamente ligada a assuntos inferiores. Se quando o médium desincorpora, ele é um puta fofoqueiro, ele é um maledicente, ele gosta de ver tragédia, ou seja, essas coisas negativas, não adianta. Então, muitas vezes eu tenho visto as pessoas falarem, né, da sua mediunidade estacionada, parece que não sai do lugar e pede um auxílio. Eu sempre falo, olha, toma um pouco de cuidado, faz uma avaliação do que você anda se alimentando mentalmente. Você lê coisas espirituais, ou ainda que não sejam espirituais, você lê coisa bacana, você assiste coisa bacana, ou você só fica se alimentando de porcaria, de lixo, que a única coisa que serve é para deixar você mais paranoico, mais bitolado. E se a sua mente está estacionada em tragédia, como esperar que lá dentro do terreiro você vai incorporar e momentaneamente você vai estar ligado com o alto? É simplesmente impossível, não acontece. Tanto é que eu costumo sempre dizer que os excelentes médiuns deveriam ser excelentes pessoas, porque uma coisa arrasta a outra. Chico Xavier ficou mundialmente conhecido tanto pela sua mediunidade, que era extraordinária, quanto pela sua pessoa, que era extraordinária. Então nós não podemos olhar a mediunidade como algo isolado do comportamento humano. E comportamento no sentido amplo, né? Aquilo que eu gosto, aquilo que eu faço, aquilo que eu leio, aquilo que eu vou me alimentando mentalmente. Isso diz muito sobre o tipo de pessoa que eu sou. Então, vamos ficar aí de olho no que nós andamos nos alimentando. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/medium de Umbanda. Um abraço a todos.